Celebramos o culto da ressurreição para honrar e glorificar o nosso Redentor, o Senhor Jesus, que foi morto na cruz do Calvário, mas derramou a sua graça ali, e na ressurreição que comemoramos hoje, ele nos dá a justificação eterna. É como se na cruz do Calvário ele pagasse a nossa dívida, que foi que realmente aconteceu, e no domingo ele pegasse o documento com o carimbo pago e entregasse ao Deus Pai. Nós estamos aqui para isso, agradecer a Deus por sua graça imensa, graça excelsa derramada sobre todos nós. No culto desta manhã, neste domingo da ressurreição, todos os nossos presbíteros, aliás, parte dos presbíteros, participarão da liturgia, e no culto da noite outros mais. Assim a igreja estará sendo pastoreada com a participação de todos os seus líderes. Que cada um seja edificado em seu lar e cantem os hinos e também entoem os cânticos espirituais conosco. A Deus, então, toda a honra e toda a glória. Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que nela o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Destaco o versículo 9. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Meus irmãos, a grandeza de Deus muitas vezes se revela em situações que começam mal, situações muito difíceis. Para que vissem o Senhor abrir o mar para a sua passagem a pés enxutos, escapando do inimigo, os israelitas precisaram primeiro serem encurralados pelos egípcios. Os discípulos só viram Jesus andar sobre o mar por estarem no meio de uma tempestade. Paulo só conheceu o Senhor Jesus Cristo depois de um tombo do cavalo e uma cegueira. O maior presente que o cristão recebe, a vida eterna, exigiu a morte terrível de Jesus na cruz em favor da humanidade. Adorar a Deus e submeter-se à sua vontade é, como afirma este salmo, é uma questão de fé. O versículo 9 que lemos novamente. Enviou ao seu povo a redenção. A nossa salvação foi uma decisão de Deus. Ele tomou a iniciativa de enviar o seu Filho para, morrendo na cruz, nos salvar. Estabeleceu para sempre a sua aliança. A aliança que Deus fez para com os cristãos, para nós, os seus filhos, é eterna. É para sempre, é para a eternidade. É uma aliança que não se caduca, não termina, é para sempre. Porque santo e tremendo é o seu nome. Deus é fiel, a sua palavra é para sempre. Não há medida humana
capaz de determinar o tamanho do amor de Deus, mas pela fé nós podemos vislumbrá-lo. Pedimos agora à igreja, a todos os irmãos, que abram seus inários no hino de número 47. Hino 47, conforme o texto que o nosso irmão presbítero Adonias leu, o Salmo 111, no versículo 9, Deus enviou ao seu povo a redenção. Neste texto profético, os que amavam ao Senhor e aguardavam a vinda do Messias ficaram durante todos esses séculos, esperando ansiosamente o dom de Deus. E o hino 47, que eu convido a todos que abram seus inários, fala sobre isso. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom, pelo presente que é Jesus, que por nós, pecadores, morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória, te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ao som do teclado, nós vamos entoar este hino. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória, te rendemos, Senhor. Aleluia, toda graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, nos mandas a luz, e brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória, te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória, te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória, te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela bênção, pelo privilégio de podermos neste dia, neste momento, te cultuar, te louvar, render graças e agradecer-te por todas as bênçãos que continuamente tu derramas sobre nós. Nós te louvamos, Senhor, por este dia, por todas as bênçãos que recebemos de ti. Nós te louvamos, Senhor, pela contínua demonstração do teu grande amor para conosco, ao ponto de enviar ao mundo o teu Filho unigênito, para, morrendo na cruz, propiciar-nos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Nós te louvamos, Senhor, porque continuamente tu nos permites te servir com toda a liberdade. Rogamos, ó Pai, que tu continues a nos abençoar, a cercar-nos com os teus cuidados, a atender-nos nas nossas necessidades. Aceita, Senhor, o nosso louvor. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Rogamos-te com o perdão de nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, onde vamos ler o Salmo de número 16, Salmo de Davi, cujo subtítulo é O Santo de Deus. Leamos então. Guarda-me, ó Senhor, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão somente a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer.
Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de vida, de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Irmãos, vamos reler juntos o versículo de número 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O rei Davi, autor de muitos salmos, falava naturalmente de situações pelas quais passava. Mas ao mesmo tempo, muitos dos seus salmos são proféticos. Inspirado pelo Espírito Santo, muitas das experiências que Davi passou se aplicaram também ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado de filho de Davi, talvez por isso, por ser um descendente de Davi na carne. E certamente este versículo de número 10, que nós vamos reler aqui, não nos deixa dúvida disso, pois Davi morreu e, como nós, o seu corpo se transformou em pó. E certamente a única pessoa que não viu a corrupção foi Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. E é nesse Jesus Cristo, é sobre esse Jesus Cristo que Davi profetizou. Tanto isso é verdade, irmãos, que no livro de Atos, tanto Pedro quanto Paulo citam este salmo referindo-se a Jesus. De fato, Cristo não viu a corrupção, porque foi ressurreto por Deus ao terceiro dia. Nesses dias de coronavírus, nós não precisamos temer pela nossa alma, pois se o nosso corpo pode ser até consumido e possa até se transformar em pó, a nossa alma com Jesus Cristo viverá eternamente. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Nem mesmo a morte nos separa do amor de Deus. E este é o grande consolo que este hino nos traz. Este salmo nos traz. Irmãos, agora neste espírito vamos cantar o hino 272. Aleluia ao Cristo redivivo. Tudo consumado está.
nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo consolo, pela orientação que a Tua palavra nos traz. Nós sabemos que pelo Teu Espírito, Davi, há milênios atrás, escreveu essas palavras que nos dão segurança, Senhor, que a nossa alma viverá eternamente contigo. Por isso, Senhor, te pedimos que também esteja acalmando os nossos corações, serenando nosso ânimo, sabendo que nada pode nos separar do Teu amor. Que mesmo que passamos por tempestades, por pestes, na verdade, nossa vitória já está assegurada em Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos, com pedido de perdão pelos nossos pecados. Amém. Bom dia, irmãos. Que alegria podermos louvarmos ao Senhor juntos. Convido você para cantar, para louvarmos ao Senhor. Tremenda graça. Que quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem? Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, Digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. ele venceu a morte, ele ressuscitou. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, Ó que infalível amor, tomou o nosso lugar, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. e a minha cruz levou. Você deu sua vida,
sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim. Amém. Jesus morreu, mas Ele também ressuscitou, e é por isso que nós cantamos e vamos louvar com toda a nossa energia, com toda a nossa alegria, porque Deus nos deu o fôlego de vida, nos deu voz para cantarmos, nos deu a nossa vida para nós usarmos as nossas mãos. Tudo que nós temos foi Deus quem nos deu, e nós vamos louvar o Senhor porque Ele morreu. Mas o mais importante, a nossa maior certeza é que Ele ressuscitou e Ele vive. Amém? Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã. porque Ele vive. Temor não há. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim, E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está Nas mãos do meu Jesus que vive está. Vamos cantar o refrão? Porque Ele vive. Adorem. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Deus, pelo seu sacrifício por nós.
domingo especial, que dia especial, de lembrarmos todo o seu sacrifício, toda a sua morte, mas não ficarmos concentrados nela, ficarmos, ó Deus, só focando nessa parte da morte. O que mais importa para nós é que o Senhor venceu ela, o Senhor ressuscitou, o Senhor vive, o Senhor vive. Nós agradecemos o Senhor porque por causa da sua vida, nós também temos vida, e uma vida abundante, uma paz que o mundo não consegue entender, uma paz que vai além do nosso entendimento. Ah, Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós. Nós agradecemos o Senhor pelo seu amor. Nós não merecíamos, nós não merecemos, nós nunca vamos merecer, mas o Senhor o fez assim. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado porque nós temos a certeza que um dia vamos viver contigo na glória. Um dia, Deus, nós vamos viver contigo, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais choro, Deus, não haverá mais tristeza. O Senhor nos deu essa salvação. Te agradecemos, te louvamos com a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Convido agora todos os irmãos que abram suas Bíblias no texto escrito por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, onde nós leremos do versículo 50 até o versículo 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 até o 58. O apóstolo Paulo vem falando a respeito da ressurreição, vem falando sobre se não ressuscita, se não existe a ressurreição dos mortos, a nossa fé também não existe. A nossa fé é uma coisa falha. Nós estamos condenados para todo sempre por crer numa coisa que não existe. Mas no versículo 20 ele fala, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus o primeiro nesta ressurreição bendita. E nós seguiremos esta ressurreição no momento certo em que ele voltar dos céus, com todos os nossos queridos que lá estão, descendo até a terra. Jesus se assentará no trono da sua glória e depois separará os da direita e os da esquerda e dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, nós lemos o seguinte: isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. Agora a citação, o apóstolo Paulo cita o Salmo 25. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo está citando Oséias, capítulo 13, versículo 14. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
o vosso trabalho não é vão. O texto que nós separamos para a mensagem de hoje é a citação que Paulo faz de Oséias, no capítulo 3. Encontramos aqui no texto aos Coríntios, no versículo 55, logo no início, dizendo assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Há muito tempo atrás, há coisa de 18 anos atrás, mais ou menos, aqui na porta do nosso templo, eu estava abrindo o portão e quando passou um senhor e disse: nós damos jeito para tudo, menos para a morte. Daí eu disse: se o senhor quiser entrar, eu vou explicar como é que Jesus deu um jeito na morte, como é que ele destruiu a morte. Ele não quis entrar, mas espero que alguém tenha explicado para ele, com o passar desses anos, o que significa a morte morrer. Isso, a morte morreu. Toda a nossa preocupação com o que vai existir depois desse tempo, Jesus encerrou essa preocupação. Lá no texto escrito por João, no capítulo 3, em que nós vemos e decoramos o texto João 3,16, bem decorado por todos, mas a partir do versículo 17, ele fala assim: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O julgamento já aconteceu. No momento em que o Senhor Jesus voltar, o que ele vai dar é a sentença eterna. Ele vai sentenciar eternamente aqueles que o amaram a serem recolhidos no reino que Deus preparou desde antes da fundação do mundo. E sentenciar aqueles que não o amaram, os que estiverem à esquerda, ao fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus deu um jeito na morte. Ele encerrou a morte. Ele destruiu o poder da morte, conforme o escritor aos Hebreus nos ensina no capítulo 2. Mas eu gostaria de ver com os irmãos 3 partes a respeito desta pergunta que o apóstolo Paulo faz à cidade de Corinto. Onde está, ó morte, a tua vitória? A primeira parte eu quero falar sobre o nascimento da morte. Quando que a morte nasceu? Porque se Jesus destruiu a morte, teve um momento em que ela nasceu. Ela nasceu exatamente numa palavra do Senhor dada aos nossos primeiros pais, que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, exceto aquela árvore. Mas foi justamente naquela árvore que os nossos primeiros pais desobedeceram. O texto diz assim no versículo de número 6, Gênesis 3, versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. A árvore era boa para se comer, porque a serpente disse que quem comesse seria igual a Deus. Deus era egoísta, Deus não queria que comessem daquela árvore para que ele só continuasse sendo Deus. Foi a arma, a estratégia da serpente. Então ela é boa, é agradável, ela não é feia, é uma fruta agradável aos olhos, faz bem, enche os olhos. E depois diz desejável. Consideraram Adão e Eva, consideraram que o que Deus tinha dado de sabedoria para eles era insuficiente, porque eles acharam ali que ela era desejável para dar entendimento. Eles não estavam satisfeitos com o que Deus deu a eles. Eles não ficaram felizes. E o restante nós sabemos muito bem o que aconteceu. Tomaram do fruto e comeram. Deus havia dito que certamente eles morreriam.
Naquele exato momento, Deus poderia ter jogado dos céus um raio ou estalado os dedos e os nossos primeiros pais morreriam e Deus começaria o Gênesis de novo. Poderia ter feito isso. Mas Ele não fez. E por que não fez? Nós estamos vendo todos esses vídeos passados, principalmente nesta última semana, nós estamos vendo que Deus já tinha elaborado a nossa salvação desde antes da fundação do mundo. Aquilo já estava previsto. O nascimento da morte já estava previsto, porque a morte da morte também estava prevista. Lá no texto de Pedro, o texto de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19, depois que ele fala que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, ele diz a partir do versículo 19, que fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Antes de criar o universo, Deus determinou a morte da morte. Permitiu que a morte nascesse ali na desobediência de Adão e Eva. E a morte começou a reinar. Mas por que ele não destruiu Adão e Eva? Porque ele começou a nos ensinar uma coisa chamada misericórdia. Deus teve misericórdia de Adão e Eva. E ao invés de matá-los naquele exato momento, criar a morte para destruí-los naquele exato momento, Deus fez outra coisa. Aplicou a misericórdia, primeiro colocando inimizade entre a serpente e a mulher. E implantando uma esperança no coração de Eva, ele disse para a serpente que o descendente da serpente teria a cabeça esmagada pelo descendente da mulher. Só depois é que ele vai falar das dores de parto. Só depois é que ele vai falar para Adão, sobre o suor do rosto comerás o teu pão. Deus primeiro implanta misericórdia. Eles morreram. Depois que saíram do jardim do Éden, cumpriram toda aquela jornada pré-determinada por Deus para ter seus filhos, os dois primeiros que acabaram tendo um final triste quando Caim mata Abel, por Abel ter prestado um culto verdadeiro. Depois Caim some, foge, leva consigo uma irmã e lá tem os seus descendentes. Adão e Eva novamente têm um filho chamado Sete, e aí então começa a história da misericórdia de Deus. Depois chega em Abraão, de Abraão passa para Isaac, Jacó, e assim se estendendo por José, Moisés, e assim vai mostrando Deus cuidando de cada um de nós com misericórdia e sempre implantando a esperança da vinda do Messias. Como foi o desenvolvimento da morte? Ali, Caim matou Abel. Depois, a descendência de Caim era uma descendência terrível. E vemos que com o passar do tempo surgiu Noé, e Deus disse que destruiria toda a terra. Mas salvou a família de Noé. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, e durante 120 anos Noé pregou com o mesmo espírito evangelista do Senhor Jesus. Ele foi pregando e pregando e pregando, mas todos negaram, e aí veio a morte. Destruiu todos os descendentes de Caim. Foi Deus quem destruiu os descendentes de Caim, mas manteve em Noé e sua família os descendentes de Adão e Eva, através do seu 3º filho chamado Sete. E assim vem percorrendo todas as Escrituras. Encontramos agora no livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, Deuteronômio, capítulo 30. Moisés está encerrando a caminhada com o povo de Israel pelo deserto. O tempo cronológico, histórico de Deuteronômio é de 2 meses apenas. Moisés toma todas as leis e explica para aqueles que nasceram do deserto
lembrando que todos que saíram do Egito, exceto Josué e Calebe, todos morreram e não entraram em Canaã, inclusive Moisés. Então Moisés escreve nos 2 últimos meses toda a lei e coloca alguns detalhes na lei, conforme inspiração divina, e no capítulo 30, do versículo 15 ao versículo 20, ele diz para aquela geração que nasceu no deserto, na jornada e queria conquistar a terra prometida, Moisés escreveu, inspirado por Deus, estas palavras, Deuteronômio 30, a partir do versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. No meio da história de Israel, Deus novamente implanta uma decisão, vida ou morte, bem ou mal. Façam o que eu mando, o que eu determinei através da lei, e no próprio livro de Deuteronômio, Deus coloca muitas vezes a seguinte expressão, que as leis foram dadas para que tenham vida, para que tenham prazer, para que tenham paz. Essas frases, elas cobrem o livro de Deuteronômio inteiro. Mas o povo não quis isso. O povo não quis isso. Salmo 33. Salmo de número 33. Versículos 18 e 19. Salmo 33, 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Mesmo o homem sendo desobediente, Deus continua com a sua misericórdia, continua com a sua bondade, continua com o seu cuidado. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, não olhando para corrigir, mas olhando para ver onde existe a necessidade. Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10, versículo 2. Provérbios 10, 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Juízo, mandamentos, prescrições, estatutos, tudo isso Deus colocou para nós para que fossem usados como objetos ou como ferramentas para implantar a justiça divina. Porque a nossa justiça, escreveu Isaías, não passa de um trapo de imundícia. Mas quando aplicamos a justiça divina, diz o texto, nos livra da morte. A morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? É um cântico espiritual antigo. Ó morte, onde está, ó morte? Onde está a tua vitória? Nós vimos como ela nasceu, nós vimos como ela se desenvolveu, provocando a depravação no coração do homem e ao mesmo tempo Deus implantando esperança no coração.
dos que o temem. E agora, para encerrar, eu quero falar sobre a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi destruída. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículos 8 a 10. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Ele destruiu a morte. Ele destruiu e coloca sobre nós a salvação que é a eterna glória. Naquela manhã de domingo, quando as mulheres foram terminar de embalsamar o Senhor Jesus, preocupadas que estavam, quem teria forças para tirar a pedra? A pedra já estava removida. Não acharam o corpo, apenas o lençol de um lado, o lenço do outro, e o anjo que anunciou: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Na ressurreição de Jesus, a morte perdeu o seu poder. A morte física continua, porque todos nós ainda sofremos o castigo que Deus prometeu para Adão e Eva. A nossa morte física vai acontecer mais dia menos dia, com corona ou sem corona. Ela vai acontecer. Só que nós temos uma diferença dos demais. Nós sabemos que a morte física, ela é momentânea, porque na ressurreição que o Senhor Jesus vai nos dar, seremos colocados novamente num corpo, só que agora num corpo glorificado. Esse corpo estraga. Por isso que Paulo aos Coríntios, ele usa a palavra corrupção. Semeamos neste corpo aquilo que é corrupção, aquilo que estraga, que se corrói, mas vamos colher a incorrupção, ou aquela palavra comprida, estranha, incorruptibilidade. Ou seja, o nosso coração, a nossa vida não será mais corrosiva, ela não vai mais se estragar, ela não vai mais se consumir por causa do tempo. E a promessa dele foi exatamente essa: destruir o poder da morte. Em 1647, no momento terrível da história da igreja, na guerra dos 30 anos, e também nesse momento teve aquela Assembleia de Westminster, mas John Owen, um grande presbiteriano, ou um dos que começou a igreja presbiteriana, que naquela época se chamava Puritanos, os puritanos, John Owen escreve exatamente o título do livro como A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ela morreu, ela acabou, ela foi destruída pelo poder da misericórdia. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 6. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, na ressurreição do Senhor Jesus. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A primeira ressurreição, quando Jesus, na manhã daquele domingo, ressuscita, ele nos dá a ressurreição da alma, da nossa alma. O nosso corpo acaba. Nosso corpo vai acabar, mas não será destruído. Não será destruída a nossa alma, o nosso espírito.
Porque lá na cruz do Calvário aconteceu o julgamento. E o julgamento foi que ele nos condenou à eternidade no inferno. Mas Jesus, ele pagou pelo nosso erro. Ele pagou pelos nossos pecados. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Postado há 2, 3 dias atrás, a mensagem sobre isso, ele está experimentando a dor do desamparo de Deus em nosso lugar, a dor do inferno, para nos dar a alegria de entrarmos nos céus, como aquele malfeitor que se converteu, tendo a santidade que o Senhor Jesus nos garante. A entrada para a vida eterna diante do Senhor, diante do trono da sua glória, aguardando o Apocalipse 21:4, que diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo foi encerrado. Tudo acabou. Na época da Reforma, quando a Espanha começou a passar pela Reforma protestante, no dia 22 de dezembro de 1560, Julianino Fernandes estava sendo levado para a fogueira pela Inquisição espanhola por se declarar protestante, e a Inquisição feita pela igreja daquela época levou Julianino Fernandes para a fogueira e ele disse assim: coragem, camaradas, esta é a hora em que devemos nos mostrar valentes soldados de Jesus Cristo. Demos fiel testemunho de sua fé diante dos homens, e dentro de poucas horas receberemos o testemunho da sua aprovação diante dos anjos. Ele tinha certeza absoluta que a fogueira terminaria com seu corpo, mas com a sua alma, jamais a morte vai destruir a nossa alma. Jamais a morte vai acabar com a nossa esperança. Eu convido a todos que abram agora seus hinários no hino 274. Hino 274 tem 2 andamentos. O primeiro andamento, o primeiro estilo de melodia fica nas estrofes. E o coro tem um segundo andamento, um andamento mais alegre, um andamento mais rápido. E diz assim o hino que eu deixei. Pegar o hinário aqui. 274. Diz assim: eis morto Salvador na sepultura. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. E o coro entra com toda alegria, com todo andamento diferente, um andamento mais alegre, que diz assim: da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora dar a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A segunda estrofe diz da preocupação dos romanos e dos judeus. A segunda estrofe, numa melodia mais meditativa, quase triste, diz assim: tomaram precaução com seu sepulcro. E começando a melodia a ter um pouco mais de vida, foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. E a terceira estrofe, embora tenha um andamento mais lento, nós poderemos cantar um pouco mais rápido. Eu peço aos irmãos do louvor que adiantem um pouco mais o andamento, porque a terceira estrofe fala de alegria. No grande vencedor, eis as primícias dos santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Cantemos
o hino 274. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e o seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e o seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. O grande vencedor, eis as primícias, os santos que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e o seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Irmãos, vamos orar em pé. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esta manhã tão bela, e uma manhã que representa para nós aquilo que o Senhor anunciou lá no início da humanidade, que é a promessa da vinda do seu Filho. Ele cumpriu a missão, ele passou, viveu como homem, sofreu como homem, foi morto pelos homens, mas a vitória foi alcançada. Após a sua morte, o Senhor ressuscitou. E através da sua ressurreição é que nós temos acesso ao Pai. Ó Deus, nós agradecemos pela mensagem que acabamos de ouvir, que sobre a morte da morte. E rogamos, Senhor, que Tu esteja abençoando cada uma das famílias, abençoando cada uma das crianças, a cada um dos adolescentes, nós, os idosos e também os jovens, Senhor. E rogamos que Tu estejas fortalecendo, que Tu estejas dando conforto a todas as famílias, principalmente naquilo que nós estamos passando, Senhor. Sabemos que o Senhor tudo tem um propósito. E pedimos, Senhor, que Tu guarde cada ser humano, cada vida, Senhor, principalmente nossos irmãos na fé. Cuida dos idosos, Senhor. Abençoa ricamente em seus lares. Dirige, Senhor, a nossa vida. E dê um domingo ricamente abençoado, com o perdão dos nossos pecados. E em nome de Jesus. Amém, Senhor. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo permaneça no coração de cada um, hoje e para todos sempre. Amém.